Olá, meus caros, dando continuidade. Agora estou começando a perceber que o seu raciocínio está sendo construído. Agora sim, tá? Estamos chegando a um resultado comum, a um denominador comum. Tudo bem? Então vimos o seguinte, que nas concausas supervenientes eu tenho que diferenciar. Nas concausas supervenientes, se o resultado foi provocado por si só, ainda veremos. Agora, se o resultado ele ocorreu e não foi só pela concausa superveniente, mas ele dependeu da conduta do agente, o agente responde. Aí vimos os casos de erro médico, os casos de demora em atendimento, os casos na tela de infecção, os casos de infecção hospitalar. Os casos, a pessoa é levada ao hospital e lá ela pega uma broncopneumonia. Porque ela está naquele ambiente ali, né? Mais fraca, digamos assim. Ela está naquele ambiente em que ela fica mais vulnerável. Aí ela morre em virtude da broncopneumonia. Em todos esses casos, embora eu tenha uma causa superveniente, ela é relativamente dependente. E ela não por si só provocou o resultado, ela dependeu do tiro lá de A. Então, em todos esses casos, a gente responde. Em todos eles, eu utilizo a causalidade simples. Em todos eles, eu utilizo a causalidade simples e não a causalidade adequada. Em todos eles, a causalidade simples. A regra do código. Professor, por que eu não utilizo a causalidade adequada? Porque o 13, parágrafo 1º, que é a regra da causalidade adequada, regra da causalidade adequada, ele é expresso em dizer que o resultado é provocado por si só pela causa superveniente relativamente dependente. Ele é expresso nesse ponto. Então fechamos aqui as concausas supervenientes relativamente dependentes que não por si só provocaram o resultado. Erro médico, demora de atendimento, infecção hospitalar, broncopneumonia. Vamos às causas supervenientes relativamente dependentes que por si só provocam o resultado, que é o que determina o artigo 13, parágrafo 1º. Está aí. A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação. Olha só. Se a causa é relativa, se a causa é absoluta, já exclui a imputação. Porque se é absoluta, não é causa. A causa do agente não é causa. A causa é a outra, é a absoluta. Se a causa é relativa, a causa relativa não exclui a imputação. O resultado é do agente. Primeiro vimos pré-existente. Hemofilia, o resultado é do agente, em causas relativamente pré-existentes. Por quê? Porque é causa, pela teoria da causalidade simples. Vimos causas concomitantes. O resultado é do agente nas causas concomitantes, desde que relativas. E nas causas supervenientes? Nas causas supervenientes relativamente dependentes. Se elas não provocaram por si só o resultado é do agente. Agora, quando elas, por si só, provocam o resultado não é do agente. É o único caso de concausa relativa que eu excluo a imputação. Se fosse utilizar a regra geral, eu não excluiria. Mas existe uma regra específica no artigo 13, parágrafo 1º, para esse caso. Por isso que o 13, parágrafo 1º, é uma exceção, em que eu não me utilizo da teoria da causalidade simples. Eu utilizo-me da teoria da causalidade adequada, de von Kries ou von Bar. Tudo bem? Na tela. Agora você lê o artigo 13, parágrafo 1º, de novo comigo, com outros olhos. Você viu ele comigo lá atrás. Você está vendo ele agora, você está entendendo o que está escrito aí. Por isso que eu mostro ele primeiro, depois eu dou a teoria, depois de novo aqui, ó, tá vendo? É isso que quer dizer. Tá aí, ó, superveniência de causa relativamente dependente
exclui a imputação, deixa de ser causa, quando por si só produziu o resultado. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação do agente, quando essa causa superveniente por si só produziu o resultado. Estou melhorando o 13 para você. O 13 para primeiro. A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação do agente, quando essa causa superveniente relativamente dependente por si só provocou o resultado. Se for não por si só, não exclui. Se for por si só, exclui. Se for pré-existente e concomitante, não exclui. Se for absoluta, sempre exclui. Tá vendo que tem que trabalhar com as regrinhas? E fica mais fácil. Professor, eu quero exemplos agora. Exemplos de causas superveniente relativamente dependente que por si só provocam o resultado. Em prova é sempre o mesmo exemplo. Prova sempre aparece. Quando se muda o exemplo, eles são muito parecidos, porque a ideia do exemplo é sempre a mesma. Vamos ao grande exemplo. Grande exemplo. A atira em B. Primeira conduta aqui. A atira em B. B é levado ao hospital. B é levado ao hospital. No caminho para o hospital, a ambulância sofre um acidente e B morre por causa do acidente. Vamos lá. Conduta primeira. A atirou em B. Segunda causa, acidente. O acidente tem alguma relação com o tiro? Tem. Só aconteceu o acidente por causa do tiro. Senão a gente não estaria naquela ambulância. Senão a vítima, melhor dizendo, não estaria naquela ambulância. Logo, o acidente, ele é uma concausa relativa com a conduta do agente. E ela é superveniente. O acidente de trânsito é uma concausa relativa, é uma causa relativamente dependente superveniente, porque depois. E ela, quando a pessoa morre em virtude do acidente, ela morre só por causa do acidente. Professor, mas ela morreria por causa do tiro? Não sei. Não sei. Ah, mas era possível. Não morreu por causa do tiro. Ela morreu por causa de quê? Morreu por causa do acidente e o acidente foi provocado por causa do tiro. Só ocorreu o acidente porque teve o tiro antes. Então, nesses casos, eu tenho uma causa superveniente relativamente independente que por si só provocou o resultado. O resultado não é do agente. O resultado não é do agente. Acidente de trânsito não está no desdobramento natural da conduta. Não está. Professor, A atirou em B, B foi levado ao hospital, tá? B foi levado ao hospital, e o hospital explodiu. Pegou fogo. A ambulância explodiu, né? Acabou pegando fogo ali, explodindo, sofreu um acidente. Tá vendo que os exemplos são muito parecidos? Temos aqui uma causa superveniente e relativamente dependente que por si só provocou o resultado. Não estão no desdobramento natural da conduta. Nesse caso, embora seja uma causa relativa, o resultado não é do agente. O resultado não é do agente. A imputação é excluída. Nesse caso, é um caso que eu vou trabalhar, que eu vou entender como se fosse uma causa absoluta. Eu utilizo a mesma regra da causa absolutamente dependente, ou seja, exclui imputação, quebra de nexo de causalidade. É o único caso de causa relativa em que há quebra do nexo de causalidade. Aí eu te ensinei o seguinte, lá atrás, eu te ensinei assim, olha, quando a causa é absoluta, existe a quebra do nexo de causalidade. O resultado não é do agente, mas os fatos praticados são deles. Ou uma tentativa, ou um crime impossível, quando a causa é absoluta. Quando a causa é relativa, em regra, o resultado é do agente. Eu disse em regra, porque tinha uma exceção. Ainda falei, ó, tem uma exceção. Agora você aprendeu a exceção. Quando a causa é relativamente dependente, o resultado é do agente. Eu imputo a ele. Salvo quando for uma concausa relativamente dependente superveniente, que por si só provocou o resultado. Que por si só provocou o resultado.
Nesse caso, o resultado não é da gente. Os fatos já praticados, entretanto, são deles. Professor, ele atirou querendo matar. A vítima entrou na ambulância, a ambulância explodiu, teve um acidente. A morte não é dele, mas ele já praticou a tentativa de homicídio. Responde por tentativa. Professor, deu um soco em B, foi só um soco, ele não queria matar, ele queria só lesionar ali com o soco. E era uma lesão leve, normalmente vai ser lesão leve porque não tem laudo, não vai ter como ter laudo porque a pessoa morreu. Às vezes é possível laudo. Mas ele deu um soco, perdeu 2 dentes ali, opa, lesão grave. Então, nesse caso, ele vai responder por tentativa de homicídio? Não, lesão. Lesão leve, lesão grave, lesão gravíssima, o que seja. Porque o ato já praticado é uma lesão, não é um homicídio. Ele não foi uma tentativa de homicídio. Então ele vai responder pelo ato já praticado, se crime for. Responde pelo ato já praticado. Ok? O crime já praticado. Tranquilo? Ou uma tentativa de homicídio, ou uma lesão corporal. Tudo bem? Mas o resultado não é dele. O resultado não é do agente. Coloca uma tela em branco para mim, depois dessa tela, para eu fazer esse grande resumo agora sobre as causas absolutas. Terminou. Nós vamos fazer um grande resumo sobre as causas absolutas e as causas relativas, colocando regra e exceção, regra e exceção. Tudo bem? Na tela. Agora sim fica muito mais tranquilo, muito mais fácil para você esse entendimento. Causas absolutas. Quando eu falo causas absolutas, você já sabe que eu estou falando de causas absolutamente dependentes. Elas podem ser pré-existentes, elas podem ser concomitantes, elas podem ser supervenientes. Em todos os casos de causas absolutas, o resultado não é do agente. Ou seja, ocorre a quebra do nexo de causalidade. O resultado não é do agente. O resultado não é do agente. O agente principal aqui, né? Responde por atos já praticados. Responde por atos já praticados. Professor, pode ser uma tentativa? Pode. Causa absoluta pré-existente, absoluta. Atiro em B. Ele morre em virtude de um veneno que ele já tinha tomado. É uma causa absoluta pré-existente. B estava vivo na hora que eu atirei? Estava. Logo, o meu caso é tentativa. Professor, atirei em B. Ele já estava morto por causa de um veneno ou de um tiro anterior. Uma causa absoluta pré-existente, mas ele já estava morto. Respondo por tentativa? Não, ele já estava morto. Professor, atiro em B. E na hora que eu atiro, ele toma um veneno conjuntamente. E ele morre por causa do meu tiro. Opa, não é causa absoluta. Absolutamente dependente. Ele morreu por causa da minha, logo eu respondo. Aí o meu tiro será uma causa absoluta para o veneno. Então sempre tem que saber verificar qual causa para qual causa. Professor, eu dei veneno para B, ele morreu por causa de um tiro, que foi ao mesmo momento. Se ele morreu por causa do tiro, o tiro é uma causa absoluta para a minha conduta, do veneno que eu ministrei. Sendo uma causa absoluta, vai responder aquele que atirou, o resultado não é meu, mas eu posso responder por uma tentativa, por ter ministrado veneno. Professor, eu ministrei veneno e o outro ministrou ao mesmo tempo. E ele morreu por causa da soma dos venenos. Só o meu veneno não matava, só o outro não matava. Os dois matam. Causa relativa. O resultado é de nós dois. Causa relativa, o resultado é de nós dois. Porque nas causas relativas, a regra é que a gente responde pelo resultado. Concomitante também. Professor, atirei em B. B veio a morrer por causa de um outro tiro que ele levou depois. Por causa de um raio que caiu na cabeça dele. Por causa de aconteceu algo aí, ele estava num lugar que o barranco caiu em cima dele e ele morreu. Aconteceu depois do meu tiro.
Você responde por tentativa. Ocorreu aí uma causa superveniente, absolutamente dependente. O resultado não é seu. Você não é, a sua conduta não é causa. A sua conduta não é causa. Não temos aí uma condição. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Nas causas relativas, também elas podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. As supervenientes podem ser não por si só e por si só provocam resultado. E por si só provocam resultado. Qual que é a regra geral das causas relativas? Está aqui, ó, eu utilizo na pré-existente, na concomitante e na não por si só. Nesses três casos, qual que é a regra geral? Não há quebra de nexo. O resultado é do agente. Não há quebra de nexo de causalidade, o resultado é do agente. Perceba o seguinte, para chegar a esse resultado aí, de que não há quebra de nexo, o resultado é do agente, utilizado na não por si só, na concomitante, utilizado na pré-existente, na concomitante e na superveniente não por si só, qual o regramento geral que eu estou utilizando para chegar a esse resultado? Teoria da causalidade simples. Então, olha só, em tudo isso aqui, nas causas absolutamente dependentes, todas elas, e nas causas relativas, salvo a superveniente por si só, salvo ela, para chegar ao raciocínio jurídico, eu me utilizo da teoria da causalidade simples. Condício sine qua non. Em todas elas, para chegar a esse resultado jurídico, eu me utilizo da teoria da causalidade simples. Nas causas relativamente independentes, supervenientes, que por si só provocam o resultado, essa daqui, eu me utilizo da teoria da causalidade adequada. 13, parágrafo 1º do Código Penal, enquanto aqui 13 caput. Quando for as causas relativamente dependentes, pré-existente, eu atirei e ele já tinha hemofilia. Concomitante, duas pessoas ministram veneno ao mesmo tempo. E a pessoa morre em virtude da soma dos venenos. Duas pessoas atiram ao mesmo tempo e a pessoa morre em virtude da soma dos tiros. Eu atiro e a pessoa morre em virtude de um infarto provocado pelo meu tiro ao mesmo tempo. São causas relativamente dependentes concomitantes. Causas relativamente dependentes supervenientes que não por si só provocaram resultado. Eu atiro e o agente morre por causa de broncopneumonia no hospital, ele morre por causa de infecção hospitalar, ele morre por causa de erro médico, ele morre por causa da demora do atendimento. Em todos os casos, são casos de causas relativamente dependentes que não por si só provocaram o resultado. Não há quebra de nexo, o resultado é do agente. Não há quebra de nexo, o resultado é do agente. No entanto, se for uma causa relativamente dependente, superveniente, que por si só provocou o resultado, há quebra de nexo. O resultado não é do agente. Há quebra de nexo, o resultado não é do agente.
Professor, exemplos. Eu acabei de ver aqui contigo os exemplos de causas relativamente dependentes que não por si só provocaram. Broncopneumonia, infecção hospitalar, erro médico. Quais os exemplos de causas relativamente dependentes, supervenientes, que por si só provocam o resultado? Que eu utilizo aí a teoria da causalidade adequada, artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Atiro na vítima, vítima vai para a ambulância sofre um acidente, explode, acidente de carro, pega fogo no hospital, explode o hospital. Todas têm relação com a conduta do agente. Mas elas por si só provocaram o resultado. Logo, esse resultado não é do agente. Existe uma quebra do nexo de causalidade. Os fatos já praticados, entretanto, são dele. Perceba que no 13, parágrafo 1º, em que eu me utilizo a regra da causalidade adequada para uma causa relativa, na prática eu estou utilizando a regra de causa absoluta. É a utilização de uma regra de causa absoluta numa causa relativa, que não deveria, porque relativa, pelo caput, não se aplicaria essa regra da absoluta. A regra de relativa. Só que quando for relativamente dependente e superveniente, é uma exceção. Eu utilizo o regramento da causa absoluta. Resultado não é do agente, quebra de nexo de causalidade. Os fatos praticados são deles. O fato praticado é dele. Ok? Tranquilo? Moleza. Moleza. Com isso você aprende a trabalhar com causa absoluta e causa relativa, sem problema nenhum de prova. Tá? Sem problema nenhum de prova. Sem confusões de prova. Isso aqui normalmente causa uma confusão danada para o aluno. Ah, meu Deus, como é que é isso mesmo? Estruturado. Tá? Tudo estruturado para você, para não ter problema em prova. As questões se tornam tranquilas, as questões se tornam fáceis. Você olha e fala, não, beleza, isso é isso, isso é isso. Tranquilo. Tudo bem? Na tela. Fazendo aquele resumo rápido novamente, tá? Estruturando o seu pensamento novamente. 13 caput. Adota-se a teoria da causalidade simples ou causalidade natural. Condício sine qua non, equivalência das condições, equivalência dos antecedentes causais. Essa regra aqui é utilizada para todos os casos de causas absolutamente dependentes. Também é utilizado para as relativas, desde que pré-existentes, concomitantes ou supervenientes que não por si só provocaram resultado. Utiliza a regra da teoria da equivalência dos antecedentes causais, através do processo hipotético de eliminação de Thiem. Já o 13, parágrafo 1º, a teoria adotada é a teoria da causalidade adequada. E ela é utilizada somente para os casos de superveniência de causa relativamente dependente, que por si só produziu o resultado. Que por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Somente em causas superveniente e relativamente dependente, que por si só produziram o resultado. E o 13, parágrafo 2º, que ainda iremos aprofundar, utiliza a teoria da causalidade normativa. Então, aprofundei com você a causalidade simples primeiro, depois aprofundei a causalidade adequada, falta aprofundar a causalidade normativa. Veremos aí os crimes omissivos impróprios. Tudo bem? Tranquilo? 13, parágrafo 2º, guarda no bolso por enquanto, tá? Apenas aprofundamos aqui a causalidade adequada do 13, parágrafo 1º. Perfeito? Questãozinha pra gente aí. Promotor de Justiça, Ministério Público Estadual de Goiás, 2019. Reaplicação. A primeira prova foi anulada, salvo engano. Anulou a primeira e reaplicou. Aí na reaplicação veio essa questão aí. Vamos trabalhar essa questão.
Sobre o tema da relação de causalidade das concausas, assinale a alternativa que está de acordo com as teorias adotadas pelo Código Penal. 13 caput, né, Código Penal, artigo 13 caput, e ali provavelmente parágrafo 1º. Causalidade simples e causalidade adequada. Tá vendo como uma questão para promotor de justiça, um concurso extremamente difícil, normalmente o concurso de promotor de justiça de Goiás é uma prova difícil. Goiás, Minas, DF, Ministério Público Federal, são provas de promotoria bem puxadas. Mas só de você olhar ali o comando da questão, já está um pouco em casa. Quais as teorias adotadas? Opa, causalidade simples, causalidade adequada. Já está em casa. Já melhorou para você. Já mudou o seu ânimo de fazer a questão. Vamos lá. A efetua disparo de arma de fogo contra B. A conta ali, mas é a cópia da questão, tá? Contra B. Atingindo-o em regiões vitais. O exame necroscópico, a autópsia, né? No entanto, conclui que a morte de B foi causada pelo envenenamento anterior efetuado por C, que era seu desafeto. Ou seja, o envenenamento anterior é uma causa absoluta ou uma causa relativa? O envenenamento anterior é uma causa absoluta. Se o envenenamento anterior é a causa absoluta, o A que efetuou os disparos, houve rompimento do nexo de causalidade. O resultado não é dele. A deve responder pelo crime de homicídio consumado? Não. Tentado. Tentado caso B estivesse vivo no momento do disparo. B. A subministra dose letal de veneno a B. A subministra veneno em B. Mas antes que produzisse o efeito desejado, surge C, antigo desafeto de B, que contra ele efetua vários disparos de arma de fogo, matando assim B. A não responderá por tentativa de homicídio e nem pelo homicídio consumado, já que a sua conduta em nada contribuiu com o resultado morte. Os disparos efetuados por B, o antigo desafeto de B, os disparos efetuados por C, melhor dizendo, é uma causa absoluta posterior. É uma causa absoluta superveniente. Logo, o resultado não é de A. O resultado não é dele. Mas ele pode responder por tentativa ao ministrar o veneno em uma pessoa viva. Mas ele pode responder pela tentativa. Tá vendo como, embora seja um concurso em que cobra que um concurso extremamente difícil, na hora que a gente pega os detalhes por detalhes, a questão ela acaba ficando fácil. Pode colocar na tela, letra C. A questão acaba ficando moleza. A, com a intenção de matar, efetua disparos de arma de fogo contra B, sendo este levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre que, em razão da anestesia, ou mesmo por uma infecção hospitalar... Opa, aí, eu não falei da anestesia para você. Ó. Anestesia, infecção hospitalar, mesma ideia, tá? B vem a falecer. A deve responder pelo crime de homicídio consumado. A anestesia, a infecção hospitalar é o quê? É uma causa relativamente dependente e superveniente, que não por si só produziu o resultado. Dependeu da conduta de A. Logo, nesse caso aqui, o resultado é do agente. Responde por homicídio consumado. Anestesia, infecção hospitalar. A questão ainda deu uma dica aqui, ó, anestesia ou infecção. Mesma ideia. Mesma ideia. Erro médico, broncopneumonia, demora no atendimento. Mesma ideia. O resultado é do agente. Tudo bem? Na tela, letra D. A, com a intenção de matar, efetua disparo de arma de fogo contra B, sendo este colocado em uma ambulância para ser levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre que no trajeto o veículo se envolve em uma colisão fatal, tendo B falecido em razão do acidente. A deve responder pelo crime de homicídio consumado. Errado. Nesse caso aqui temos uma causa relativamente dependente, superveniente, que por si só provocou o resultado. Conforme artigo 13, parágrafo 1º, causalidade adequada, o resultado não é do agente. O agente não responde por homicídio consumado. Responde pela tentativa no máximo ali, porque ele atirou com vontade de matar. Tudo bem? Artigo 13, parágrafo 1º. Então, uma questão que aparentemente é difícil, ela se torna extremamente fácil. Tudo bem? Na tela. Gabarito, então, letra C de casa. Gabarito, letra C. Uma questão que inicialmente era complicada. Não é. Se tornou
é extremamente fácil. Perfeito? Com isso, fechamos os raciocínios do artigo 13, parágrafo 1º, com causas relativas e causas absolutamente independentes. Espero você na continuidade. Tchau, tchau.